Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa websérie sobre saúde promovida pela empresa Ecosset. Eu sou Cris Cantelli e hoje eu quero conversar com você sobre a nossa coluna cervical e a sua relação com o travesseiro. E esse é um tema muito importante, já que é algo que a gente utiliza diariamente. Então, para a gente poder entender, uma boa noite de sono equivale a um bom dia. Afinal de contas, quando a gente consegue realmente ter um sono de qualidade, quando a gente consegue descansar, a gente consegue ser muito mais produtivo e consegue desenvolver muito melhor as nossas atividades no dia seguinte. Mas para isso, nós precisamos ter um travesseiro adequado. E quando a gente fala em travesseiro, nós precisamos entender um pouquinho da coluna cervical, que é essa região do pescoço. E é sobre ela que eu quero falar com você. Mas antes, eu vou pedir para você, é claro, como sempre, se inscrever no nosso canal e ativar as nossas notificações. Também deixe seu comentário e nos deixe saber como é que é a sua relação com o seu travesseiro e com a sua qualidade do sono. A sua opinião é muito importante para nós. Bora entender sobre o cervical? Vem comigo. Gente, então, olha só. O que a gente precisa prestar atenção aqui é que as vértebras da nossa região cervical, que são esses ossinhos aqui, elas são vértebras mais fininhas, ok? Por quê? Porque a nossa coluna cervical, ela tem muita mobilidade. Entre cada vértebra, nós temos esse disco intervertebral entre as vértebras. Isso se estende em toda a nossa coluna vertebral. Acontece que quando a gente vai dormir e a gente não se atém a esta curvatura, a gente pode causar microtraumas ou a gente pode estressar essa região. Por isso, prestar atenção a esta curvatura e as características do seu travesseiro é essencial para que você tenha uma boa noite de sono ou uma boa qualidade no seu sono. Então vamos lá, o que você precisa observar? Primeira coisa é que essa distância entre a face e os ombros, essa distância aqui, ela deve ser respeitada. Muito bem. Segundo, você tem que observar se seu pescoço não fica muito para cima, muito estendido nessa posição aqui, ou muito para baixo, muito fletido, porque assim você passa a gerar um estresse para essa região. Vamos ver aqui. Muito fletido, muito estendido. Então, o seu travesseiro tem que respeitar a sua curva fisiológica. E para que isso aconteça, você precisa ter uma noção dessa distância entre a face e o ombro. Uma característica muito importante em relação ao nosso travesseiro é você perceber se ele apresenta um ajuste de altura do seu travesseiro. Isso é uma característica muito importante, porém que poucos produtos apresentam. Muito poucos produtos apresentam. Então, por que a gente pede para você observar esse ajuste nessa altura? Gente, por quê? Porque a minha curva da região cervical é diferente da sua. Com o passar do tempo, as nossas curvas, dependendo da nossa idade, dependendo da postura que a gente fica todos os dias, ela tende a mudar. Então, se você tiver a oportunidade de escolher um travesseiro que permita essa regulagem de altura, você consegue sim alcançar um maior custo-benefício, um maior tempo de utilização e consegue atender sim às necessidades do seu corpo. Pessoal, então para resumir, se eu pudesse dizer a vocês duas dicas fundamentais quando você for adquirir o seu travesseiro, vamos lá. A primeira é que ele tenha um ajuste de altura. E segunda, e não menos importante, que ele respeite essa distância da sua face até o seu ombro. Ok? Muito bem. Também é importante que a gente se atenha à sua posição para dormir. Por exemplo, se você tem o hábito de dormir de barriga para baixo, em decúbito ventral, como nós chamamos tecnicamente, automaticamente você irá girar
a sua coluna cervical para um dos lados, o que também pode gerar um trauma para essa região. Quando eu falo trauma, pessoal, são pequenos microtraumas, tá? Uma coisa que vai piorando com o tempo se a gente não cuidar. Então, o importante é que você mantenha sempre deitado de lado, que é a melhor posição para dormir. A posição em decúbito ventral, a posição de barriga para baixo, ela deve ser evitada por essa razão da coluna cervical e também pela razão da coluna lombar, tá, pessoal? Mas isso a gente vai ver no vídeo específico para dormir. Agora, o que eu quero te falar é que a melhor posição também para a coluna cervical é que a gente possa dormir de lado, certo? Por quê? Porque daí o nosso travesseiro, se ele atender essa característica, essa distância, ele vai se adequar perfeitamente a essa região. E assim a gente vai preservar essa curvatura, que é uma curvatura muito importante para que a gente possa ter uma boa qualidade de sono, uma boa postura e, consequentemente, um dia muito mais produtivo. Também esteja atento à qualidade do seu travesseiro, a espuma utilizada. Tem que ser uma espuma maleável, uma espuma com uma boa resiliência, com uma boa viscosidade, de boa procedência, porque ela precisa manter essa distância. Então, se você não observar essa qualidade dessa espuma, ela perde muito facilmente essa propriedade e acaba encurtando essa distância e aí sim gerando um trauma na sua região cervical, gerando esse desconforto, essa tão temida dor no pescoço que interfere tanto na nossa qualidade de vida. Então, esteja atento a essas características, respeite a sua curvatura cervical e sempre procure ter uma ótima noite de sono. É isso que a gente deseja para você. Muito obrigada pela sua presença e eu te vejo nos próximos vídeos. Até lá!